graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Hebreus do capítulo 1 ao capítulo 3. Hebreus não revela, não apresenta o seu autor. E não existe uma unanimidade da tradição ou entre os estudiosos em relação a essa identidade. Desde o começo, há muitas interpretações a respeito de quem seria o autor desta carta, muitas informações a respeito disso, e os estudiosos seguiram ao longo dos anos alimentando essa possibilidade de tentar descobrir quem seria realmente o autor da carta aos Hebreus. Há sim textos antigos que atestam a autoria de Paulo, mas são textos que são posteriores ao tempo do apóstolo. E da mesma forma, há textos bem antigos como esses, que até dizem que Paulo seria o autor, que não conseguem chegar a uma conclusão de quem de fato teria escrito essa carta aos Hebreus. Alguns estudiosos destacam alguns pontos internos do texto para apresentar evidência da autoria de Paulo. E outros estudiosos apresentam evidências, na minha opinião, mais convincentes, de que Paulo não seria o autor desse texto, porque há uma diferença no estilo das cartas que são reconhecidas como paulinas e a epístola aos Hebreus. E assim se descarta a autoria de Paulo pelo jeitão de escrever de Paulo. Há textos, inclusive, que não estão entre os textos canônicos, que se nós lemos essas cartas que foram escritas também naqueles dias, nós conseguimos identificar o texto claramente como paulino, porque repete e reflete muita coisa do que nós temos nos textos que nós conhecemos. Mas a carta aos Hebreus tem um jeitão diferente de escrever, é um jeitão diferente de falar das coisas, ainda que faça a mesma ideia, tenha a mesma ideia de falar de textos do Antigo Testamento e fazer a interpretação apontando para Jesus. Ela tem um jeitão diferente, não é o mesmo jeitão das outras cartas de Paulo. Então, muitos desses que discordam, na minha opinião com razão, dessa autoria de Paulo para essa carta aos Hebreus, insistem que o autor dessa carta poderia ser um colaborador de Paulo, Barnabé, ou quem sabe Apolo, ou até mesmo uma outra pessoa qualquer que seja. Dessa forma, a especulação sobre quem é o autor tornou-se infrutífera. Muitos definem sim que é de Paulo, mas aparentemente parece ser de uma outra pessoa. E a melhor conclusão, na minha opinião, fica com Orígenes, que lá no século III, olha só, não tanto tempo assim depois dos textos, 2 séculos, mas ainda assim um período relativamente pequeno, levando-se em conta toda a história que aconteceu depois, ele já afirmava lá no século III, Orígenes, que só Deus sabe realmente quem é o autor dessa carta aos Hebreus. Toda a carta exalta a pessoa de Jesus Cristo. Pega textos realmente do Antigo Testamento e faz a interpretação apontando para Jesus. Ela não apenas declara, como no comecinho ela fala, ela não só declara que Deus falou no passado de outras tantas formas e que nos últimos dias falou através de Jesus, então fica só repetindo o que Jesus falou. Não. Ela cita ainda textos do Antigo Testamento e faz uma verdadeira teologia cristocêntrica, faz a interpretação dessas passagens com vistas ao entendimento de que Jesus é o Cristo, que ele realmente era a confirmação das promessas apresentadas e de tudo que foi falado no Antigo Testamento ainda. A preocupação do autor desta carta aos Hebreus é chamar os cristãos a uma responsabilidade com a devida mensagem do Evangelho. Se quando os mensageiros de Deus trouxeram informações, as pessoas deram crédito, deram atenção, como quando o anjo anuncia para os pais de Sansão que ele seria concebido e que teria um filho, se houve tantos outros mensageiros, como quando falou com Abraão, tantos mensageiros que nós vemos no Antigo Testamento. Eles foram ouvidos, as pessoas acreditaram que eles falaram coisas certas.
Os profetas, de certa forma, também acabaram sendo ouvidos, mesmo que apenas depois do cumprimento do que eles falaram. Muitos só deram atenção ao que os profetas falaram depois de tudo cumprido. E aí, nós podemos também fazer a observação que se eles acertaram naquilo que já se cumpriu, aquilo que nós ainda esperamos o cumprimento, podemos ter como certo também. Então, se as pessoas acreditaram nos mensageiros e até mesmo nos profetas, isso depois dos cumprimentos, claro, daquilo que eles falavam, se as pessoas deram crédito, acabaram ouvindo, quanto mais agora com a mensagem sendo anunciada pela pessoa de Jesus, o Filho de Deus, mais ainda essa mensagem deveria ser levada em conta. Jesus venceu de forma poderosa e definitiva tanto a morte como o diabo. Sua morte trouxe redenção a todos os que creem no seu nome como Salvador, permitindo um novo relacionamento humano com o Senhor. E a sua ressurreição marca o início de um momento novo nesse relacionamento espiritual, além de espiritual, um relacionamento eterno com o nosso Senhor, com o Pai. A derrota definitiva, inclusive, tem data marcada. Claro, está na agenda do Pai essa data. Nós não sabemos quando será, mas já tem data marcada para a derrota definitiva. É claro que Moisés tinha a sua importância e era lembrado com muito carinho pelos hebreus. E ainda é assim. E nós mesmos temos, como cristãos, Moisés em alta conta. Mas para aqueles que entendem que Jesus é o Messias, Jesus passa a ter uma importância maior. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. No deserto, o povo ouviu a voz do Senhor e ainda assim seguiu por caminhos estranhos e errados. Nós somos chamados a viver de outra forma ao ouvir a voz do Senhor em Jesus Cristo, a mudar de vida e ir na direção da vontade do Senhor. Nada de coração duro, nada de incredulidade. Sigamos com alegria a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.